Olá a todos novamente. Agora vamos fazer um exemplo envolvendo a equação da difusão, correto? Esse exemplo ele é unidimensional. Nós derivamos as equações para uma malha bidimensional. No entanto, vamos usar um exemplo unidimensional para entendermos como manipular os termos. Porém, a gente ainda vai usar todos os critérios, todas as hipóteses de simplificação que adotamos na aula passada. Então vamos lá, um exemplo aplicado. Considere uma aleta em liga de alumínio, onde o K, o coeficiente de condução, é igual a 180 watts por metro por grau Celsius, de seção transversal retangular, com comprimento L igual a 5 centímetros, espessura B igual a 1 centímetro e uma grande largura W, certo? Então uma largura tão extensa que essa aleta pode ser considerada como bidimensional, certo? Ou unidimensional, como vamos mostrar. Como mostrado na figura. Então, já eu mostro a figura. A base da aleta é mantida a 200 graus Celsius. O ar está a uma temperatura de 200 graus Celsius. Perdão, pessoal. Aqui, o ar está a uma temperatura de 25 graus Celsius. Vamos corrigir aqui. Vou parar o vídeo e corrigir. Certo, então foi corrigido aqui. Uma temperatura de 25 graus Celsius com um coeficiente de convecção igual a 15 watts por metro quadrado graus Celsius. Ou seja, o coeficiente de convecção já foi entregue de graça, nem precisamos usar as correlações com o número de Nusselt. Usando o método dos volumes finitos com 6 elementos somente, igualmente espaçados na direção x, determine o campo de temperatura da aleta. Então, temos aqui as variáveis do problema. Aqui temos uma aleta retangular e aqui um desenho simplificado da aleta. As hipóteses são regime permanente, a temperatura varia apenas na direção x, ou seja, unidimensional, uma condutividade térmica constante, o K é constante, e efeitos de radiação desprezados. Então, simplificamos ao máximo aqui para compreendermos a lógica, a base do método dos volumes finitos. Então, temos aqui a aleta. Vamos pegar uma seção, um bloquinho dessa aleta. Então, podemos considerar aqui como um hexaedro com 6 lados, certo? E aqui o pontinho P. Como esse hexaedro ele varia apenas na direção x, podemos considerar isso aqui como uma malha unidimensional. Então, ela é dada pela seguinte figura. Então, temos aqui a aleta, um volume aqui P, um volume vizinho E e um volume vizinho à esquerda W, onde do centro armazena a temperatura, TP, o TE e o TW. Novamente, E de East e W de West, certo? E em maiúsculo porque representam valores nos pontos, nos centroides desses volumes, certo? Então, há volumes unidimensionais, que têm uma variação apenas na direção x. Então, a equação, pessoal, geral para o transporte de uma determinada quantidade φ ou t, aqui que já foi variado, é dada pela seguinte expressão. Então, um termo temporal, advectivo, difusivo e um termo fonte. Como se trata de um elemento, de uma discretização unidimensional, com malhas, com volumes igualmente espaçados, ou seja, todos os volumes têm um comprimento ΔX, então uma malha uniforme. Retomamos a equação discretizada para uma malha cartesiana uniforme unidimensional. Então, depois de uma obra do Jiraiya aqui, que transforma toda essa equação complexa em uma equação já discretizada, bem mais simples, certo? Então, temos aqui um menos SW, que significa a face W. Vamos passar um marca-texto aqui. Então, essa aqui é a face SW, certo? TP menos TW dividido por ΔX, mais o SE, que já vou mudar a cor, então SE aqui na cor verde, multiplicado pelo K, certo? E T menos TP sobre ΔX. Então foi utilizado aqui, pessoal, essa discretização foi aplicada através da aproximação de diferenças centradas, certo? Então isso aqui já notamos, assim como vimos na aula passada. Então esta é a equação que encontramos. Consideramos agora o coeficiente de condução K constante. Então a gente pega esse K, coloca ele em evidência e passa para o lado direito. Além disso, temos o ΔX aqui também, que
pode ser colocado em evidência. Então, temos essa expressão igual a Q delta X sobre K, certo? Então, esse aqui é um termo fonte, pessoal, termo fonte. Logo, a expressão final é dada desta forma, nós agrupamos os elementos coeficientes relativos ao termo TP, ao termo TW e ao termo TE. Novamente, temos aqui a expressão encontrada, e temos algumas faces. E quais são essas faces? Quais são as áreas dessas faces? Como calcular as áreas? Então, o elemento inicialmente é considerado como algo tridimensional, certo? A letra no mundo real é tridimensional. Nós estamos tratando de forma unidimensional, mas é um elemento tridimensional. A largura dessa letra é W e a espessura dessa letra é B, certo? Então, a área é dada SW igual a SE igual a B vezes W, certo? Uma área aqui de um retângulo simples. Então, aqui a equação, considerando a igualdade aqui para a área, teremos a seguinte equação. Então, aqui, ó, SW mais SE, 2BW. SW, BW e SE, BW novamente, certo? Então, a variável W aqui, pessoal, SW minúsculo, é a largura dessa letra. Não tem nada a ver com a face oeste. Considerando, então, igualando e simplificando esta equação, teremos menos 2TP mais TW mais T igual a Q delta X sobre KBW. Então, esta aqui é a nossa expressão para um volume central no meio dessa letra. Considerando novamente a equação, e resta aqui um termo, pessoal, um termo, o que. Então, o que é que, né? Que é esse que aqui, certo? Esse termo é o termo fonte, e ele representa algo físico. Então, ele é relativo à perda de energia térmica na aleta para o ar através da convecção. Então, temos aqui a aleta. A função dessa aleta é aumentar a área, certo? A área de troca de energia térmica, e dessa forma potencializar a transferência de energia térmica, certo? Então, essa área aqui, o que representa o calor, a energia térmica perdida para o meio ambiente, certo? Então, temos aqui duas linhas. Como vamos considerar? Vamos pegar a aleta, pegar um pequeno elemento, um pequeno volume, este aqui, volume já planificado. Esse aqui é a energia térmica, é o calor que sai da aleta e vai para o ambiente. Esse calor é dado pela lei de resfriamento de Newton, que como é simétrico, então o Q sobre 2 é H SN T menos T infinito. Então o H foi informado, T menos T infinito foi informado também, T é a variável que determinamos, que é o campo temperatura. Nos sobra SN e SS, certo? S a face sul e a face norte. Como a face norte quanto a face sul são iguais, então consideramos aqui iguais na equação. O elemento é dado por um cubo, certo? Um paralelepípedo, na verdade, onde a largura é W, o comprimento é ΔX, então essa área de troca de energia térmica para o meio ambiente é dado por, vou clicar aqui o pontador laser, é dado por Sn igual a Ss, que é W ΔX. Logo, a equação para o Q, né, que é o termo fonte, é igual a 2W H ΔX T menos T infinito. Então, igualando essa equação juntamente com a equação para o termo Q, chegamos à seguinte expressão. Apenas substituímos e simplificando, colocando aqui, temos um T, que é o próprio TP, certo? Ele pode ser agrupado com um TP aqui à esquerda. Então, teremos aqui, ó, menos 2 mais 2H ΔX ao quadrado, K sobre KB, TP mais TW mais TE igual a esse termo fonte, pessoal. O que eu fiz aqui foi simplesmente agrupar todos os termos. Então, esta aqui é a equação para um volume no centro, no meio dessa aleta. E as condições de contorno são importantes. Como dizemos anteriormente, a equação pode ser uma, mas se as condições de contorno variar, o campo, temperatura pode ser diferente. Então, a condição de contorno. Para a base dessa aleta, temos uma temperatura imposta. Então, na base dessa aleta, temos uma temperatura de 200 graus Celsius. E como vamos fazer isso?
vamos utilizar um meio volume nesta posição. Pessoal, há diferentes técnicas de condições de contorno. Vamos mostrar nos exemplos que faremos durante o curso as diferentes formas de considerar. Então, esse aqui é a consideração de um meio volume. Tal forma que o centro desse volume ele está em uma das faces, ele coincide com uma das faces, certo? Então, aqui nessa base temos um meio volume, podemos ver que é um meio volume porque temos aqui o ΔX sobre 2, e nesse ponto aqui a temperatura é igual a 200. Então, para esse volume, a equação dele é isso, é Tp igual a 200. Temos aqui agora a condição de contorno na outra face, na outra extremidade dessa aleta. Temos que esta aleta tem uma pequena área exposta, tão pequena que podemos considerar como isolado, certo? Então, dessa forma, desprezamos a energia térmica que sai por ali. Consideramos apenas a energia térmica que sai pelas faces superior e inferior dessa aleta, que são muito maiores comparadas às faces laterais, certo? Então vamos considerar como isolado. E como podemos fazer isso, numericamente? Isolado com volume fantasma. Então isso aqui é uma outra técnica de considerar condições de contorno. O que seria o volume fantasma? Aqui, uma vez que é isolado, temos que o dt dx, d agora, porque t é uma função definida apenas em x, certo? Ela tem apenas uma dependência. Em L, L é o final da letra, igual a zero. Então temos aqui uma representação, pessoal. Em rosa é o final da letra, o último volume da letra, chamamos aqui de TW, e criamos um elemento fantasma, um elemento que não existe, ele é virtual, certo? Ele só estará lá para corrigir o valor que queremos aqui no centro, certo? Então queremos um valor definido aqui no centro, que é a extremidade final da letra, certo? Então, com esse TP fantasma e estabelecendo uma equação conjuntamente com TW, vamos considerar uma derivada nula nessa posição. Então, é para isso que utilizamos esses volumes fantasmas. Então, a equação é o seguinte: a derivada nessa posição é nula, então uma aproximação por diferenças centradas nos dá aqui TP G de Ghost, certo? Menos TW sobre ΔX igual a zero. Então, o TP menos TW é igual a zero, certo? O TP é igual a TW. Dessa forma, temos um gradiente nulo, certo? Uma derivada nula. Considerando, então, os volumes como constantes as distâncias, certo? Então, as distâncias, em outras palavras, todos os volumes têm a mesma espessura. Desta forma, então, temos toda a letra aqui na cor rosa, temos aqui um meio volume no começo, um volume fantasma no final, e o T0, T1, T2, T3, até T5 dentro da letra e o T6 fora da letra. Uma malha uniforme, aqui novamente a malha. Então, T0 igual a 200 graus Celsius. Os elementos aqui no interior dessa aleta, temos a seguinte equação que foi encontrada previamente. Agora aqui, para outra condição de contorno, temos para esse volume fantasma, o Tp menos Tw igual a zero, certo? E dessa forma estabelecemos um conjunto de equações. Como é este conjunto? T0, a equação dele é igual a T0 igual a 200 graus Celsius. A equação aqui para o primeiro termo, para o volume 1, é esta aqui. Para o volume 2, é esta aqui. Para o 3, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Então, consequentemente, temos essas equações. E para o último volume, para o volume fantasma, esta equação aqui. Considerando os valores das propriedades do problema, essa equação aqui, já aplicando os valores, chegamos a esses valores aqui. Então, 1T0 igual a 200, 1T0 menos 2.0006T1 mais 1T2 igual a 0.0344, depois a equação de baixo, depois essa. Então, cada elemento tem sua própria equação. Certo? E uma coisa que podemos notar é que essas equações aqui são praticamente as mesmas, certo? Então, o que muda é o elemento, mas os coeficientes são exatamente iguais, até chegarmos no volume fantasma. Então, se considerarmos essas equações como um sistema linear, pessoal, de equações lineares, teremos 1 multiplicado por T0 igual a 200. Teremos aqui 1... Aqui, ó. Vou pegar a caneta.
1 multiplicado por T0 menos 2,01 multiplicado por T1 mais 1 multiplicado por T2 é igual a 0,034, certo? E a mesma coisa, repetimos. Aí teremos equação para o próximo volume e para o próximo volume e assim por diante. Cada uma das equações até que chegamos no volume final, que é 1 multiplicado por T5 menos 1 multiplicado por T6 igual a 0, que é essa equação, ou seja, é um sistema linear, pessoal. E a solução desse sistema linear nos dará os coeficientes, nos dará as incógnitas, que são T0, T1 até T6, certo? E o restante dessa matriz são termos nulos. Então essa aqui é uma matriz esparsa tridiagonal, certo? Tridiagonal porque temos 3 diagonais. Temos aqui a diagonal principal, certo? Temos a diagonal secundária e uma outra diagonal secundária. Então temos as temperaturas, que são as temperaturas em cada um dos nós. Resolvendo esse sistema, resolvi utilizando MATLAB, chegamos à seguinte solução. Então, T0 igual a 200, obviamente, T1 igual a 198,5 graus Celsius, T2 197,2, T3 196, até T5 195 e T6 igual a 195,4. Então aqui nós vemos que o primeiro elemento, ok, 200 graus Celsius, e o T5 e T6 têm a mesma temperatura, que é uma condição de contorno imposta. E, graficamente, teremos a seguinte distribuição de temperatura nesta aleta. Então, ela começa em 200 graus Celsius e vai diminuindo seu valor até 195,4. Então, é um decaimento, certo? Então, temos aqui variando em x as posições e a temperatura. Então, cada nó está alinhado, certo? Com seu respectivo x. Pessoal, o que podemos fazer aqui para tornar esse estudo também interessante? Podemos variar alguns parâmetros. Então, temos esses parâmetros. Vamos variar o H, vamos aumentar o H. O que esperamos é que a temperatura diminua mais rapidamente, porque um maior H significa, por exemplo, um maior número de Reynolds do escoamento externo e significa uma maior troca de energia térmica, certo? Então, graficamente, temos aqui original, então esse é o decaimento original, e com um H igual a 1500, que é um valor muito alto. Poderia ser, por exemplo, trocando um ar por um óleo, certo? Então essa aleta agora está sendo refrigerada por óleo e não por água. Então modifica o número de Reynolds, modifica o número de Prandtl e aumenta esse H. Então nós vemos que o decaimento da temperatura é muito maior. Então a temperatura praticamente menor do que 50 graus Celsius. Outro parâmetro que podemos variar é o B, que é a base, certo? A espessura da base dessa aleta. Então o H volta a ser 15. Temos aqui uma aleta com um B maior e uma aleta com um B menor, certo? Então, graficamente, a temperatura original ela tem um decaimento maior do que com o novo parâmetro. O que acontece aqui, pessoal, é que como a base é maior, toda aleta ela possui mais massa. Então, internamente ela possui uma maior quantidade de energia. E a área continua a mesma, certo? A área continua a mesma. Pois estamos considerando apenas a área superior e a área inferior como troca de calor, certo? Então, como a aleta é maior, tem um maior volume e a área é a mesma, a tendência de decaimento da temperatura é menor, certo? Então, decai menos. Uma terceira variação seria o L, então aumentando o comprimento dessa aleta. Então, L é igual a 5, vamos para 50 centímetros. Então, temos aqui a diferença, uma aleta com L de 5 centímetros, aqui já 50 centímetros. A diferença é a seguinte, então o original, esse é o decaimento, certo? E a aleta, a nova aleta, certo? O novo parâmetro, então temos um decaimento muito maior. Pessoal, só uma observação, este decaimento aqui do novo parâmetro, ele já é dado, considerando aqui como 50 centímetros, certo? Então aqui as curvas, elas têm proporções diferentes, perfeito? De tal forma que na ponta dessa aleta maior, a temperatura já é menor do que 50 graus Celsius.
Pessoal, este programinha foi feito em MATLAB, essa resolução, e eu forneço aqui o link para vocês. Então aqui vocês podem acessar o link. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Aí vocês podem pegar lá, brincar, modificar da forma que vocês preferirem. Então eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Esse aqui foi apenas um exemplo bastante simples, mas com ele podemos tirar várias conclusões acerca do método dos volumes finitos, certo? E também alguns parâmetros de engenharia, como por exemplo, brincamos aqui com algumas características dessa letra e vimos seus resultados, as consequências. Muito obrigado a todos pela atenção e voltamos na próxima aula. Na próxima aula vamos tratar ainda a equação da difusão, no entanto, considerando malhas mais complexas, certo? Uma malha não uniforme, por exemplo. Muito obrigado, até a próxima, pessoal.